Vamos aplaudir a Jesus nessa manhã. Fale para o teu irmão: Deus, Ele é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Pega a sua Bíblia, eu tenho uma palavra para o teu coração. Ele vai... Verdade, espera aí. Tem um sorteio. Fala aí, varão, que eu nem sei o que é. Glória a Deus, igreja. Rapaz, vem cá, Mateusão, vem cá me ajudar aqui, cara. Ixi, não é comida não. Abre pra mim, que a embalagem o pessoal vê. A gente fez um sorteio que foi de uma blusa. Abre pra nós aí, varão. Essa blusa, bonita demais, e uma carteira. Oh, glória, ele tá com fé, hein? Glória a Deus. Então agora, Mateusão, a gente vai pedir para você fazer o sorteio. Você não pode tirar sua esposa, não, viu? Isso não é marmelada. Aqui, ó. Você vai pegar aqui, sacudir, e você vai tirar Edson. Tem que ser Edson. Senão não vale. Não. Libera a mão aí, sacode. Tem que ser Edson, vaso. Se eu ganhar a carteira, eu vendo. Sai sua esposa, não vale, não. Fala um número aí. 30. Poliana Cristina. A Poliana ganhou. Ela não tá aqui. É isso mesmo. Poliana do Louvor ganhou. Poliana Cristina. Glória a Deus. Glória a Deus. Só pegar. É só avisar a Poliana que... Só avisar a Poliana Glória que ela ganhou. a Deus. Glória a Deus. Eu fiquei sabendo hoje do sorteio, eles fizeram aí para ajudar aí na nossa conferência aí, ajudar pessoas que não podem vir participar. Que bênção, amém? Que Deus abençoe, pastora Cláudia, em nome de Jesus Cristo. Recompense cada dia mais e mais, amém? Glória a Deus. Então a palavra para o teu coração, Gênesis capítulo de número 13. Gênesis 13, versículo de número 12. Hoje é uma palavra para a gente refletir, para a gente entender um pouquinho mais o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós. Então, tentar ser mais calmo hoje, mais tranquilo, mas que você saia com entendimento aqui nessa manhã, amém? Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 12, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Fala comigo assim, ó: Abraão ficou em Canaã, Ló ficou em Sodoma. Fala para o seu vizinho: o Abraão foi para Canaã, mas o Ló foi para Sodoma. Fala com outro agora, fala assim: o Abraão foi para Canaã, mas o Ló foi para Sodoma. Senhor, fale conosco nessa manhã. Queremos ouvir tua voz neste lugar. Temos a certeza que saímos daqui transformados pelo poder da tua palavra. Que a tua palavra se renova em nossas vidas e que possamos viver tudo aquilo que está sendo direcionado pelos céus nesse lugar. Que possamos ser pessoas melhores ao sairmos daqui e que possamos glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E você diz: amém e graças a Deus. Existe uma coisa que não tem como escapar. Existe algo que nós teremos que enfrentar. E eu digo que ninguém quer furar a fila. Para tudo nós queremos furar uma fila. Para ganhar, para ser mais rápido, para ser beneficiado. Mas tem uma fila que todo mundo está nela. E ninguém quer furar. Que fila é essa, pastor? Fala comigo: a fila da morte. Nós vamos ter que ter um encontro com a morte. Teremos um encontro com a morte. Por causa do pecado, a consequência se tornou a morte. Quando o pecado entra na terra, a morte agora tem poder.
Jesus limitou, é bem verdade que Jesus limitou o poder da morte. Hoje ela não mata quem ela quer, a hora que ela quer. Ela só mata quem Deus permite ela matar. A pergunta que se faz é: quando nós passarmos dessa vida para a eternidade, o que nós vamos deixar na terra? Quais serão as marcas? Quais serão a história, herança, legado? O que vamos deixar para aqueles que ficarem? Quando falarem de nós, talvez no nosso velório, o que vão falar acerca de você? O que vão falar acerca da tua vida e da tua história enquanto você teve a chance de produzir, de fazer, de realizar e talvez ignorou essa situação? Quando nós olhamos para a Bíblia vai dizer que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. É bem verdade que não ficaremos mortos, porque Jesus ele vai nos ressuscitar e vai nos levar para o ambiente aonde a gente chama de jardim, aonde a gente chama de o ambiente aonde Ele está. Mas até o nosso corpo ser glorificado, a terra vai continuar funcionando e as pessoas vão falar acerca de nós. Imagine o que eles vão escrever na sua lápide quando você partir dessa terra. Aqui jaz alguém que foi fiel a Deus. Aqui jaz alguém que esqueceu de Deus. Aqui jaz um bom pai de família. Aqui jaz um adúltero. Aqui jaz um fofoqueiro. O que vai dizer na sua lápide? É bem verdade que as lápides atuais são muito mentirosas. Só escreve coisas boas acerca até de pessoas ruins. Mas a Bíblia, ela nunca vai esconder a história negativa de pessoas que estão inseridas no contexto. Por quê? Porque a Bíblia quer revelar que as nossas decisões hoje vão impactar diretamente no nosso amanhã e no nosso futuro e também na nossa eternidade. O texto em que nós lemos vai dizer acerca de dois parentes, é o tio e o sobrinho. O tio é Abraão, o sobrinho é Ló. A Bíblia vai dizer que eles eram muito ricos, eles tinham muito gado, muita prata, muito ouro, muitos recursos. Só que o fim de vida dos dois foi muito diferente um do outro. A forma como eles terminaram foi muito diferente um do outro. E eu comecei a perguntar a Deus, por que um terminou bem e o outro terminou mal, sendo que os dois estavam no mesmo caminho, sendo que os dois estavam com o mesmo Deus, sendo que os dois estavam parecendo que praticando aquilo que era certo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, nesse ambiente, e você fala como? Recebe uma palavra de Deus, recebe uma bênção de Deus, mas não faz aquilo que é certo, não faz aquilo que é correto. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão vai morrer rico, não só rico, ele morre próspero. Abraão também, ele não só, ele é rico e próspero, a Bíblia diz que ele envelhece, a velhice dele, ele é farto de dias, ele está tão bem no seu final de vida, que a Bíblia vai dizer que ele se torna amigo de Deus. Ele vai ser conhecido como o pai da fé. As três maiores religiões do mundo, cristianismo, islamismo e judaísmo, vão reverenciar Abraão, ao ponto que Deus, quando quer falar algo na terra, Ele fala, eu, o Deus de Abraão. Ele se torna o pai da fé, ele se torna uma referência, ele deixa um grande legado, ele deixa algo extraordinário, não só para a sua família, mas para toda a sua descendência espiritual. Quando Abraão vai partir, ele conseguiu vivenciar aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Mas em contrapartida, quando olhamos para o seu sobrinho Ló, sobrinho esse que andou com Abraão, estava ao lado de Abraão, quando vamos olhar para o final da sua vida, nós vamos ver um homem que terminou triste, um homem que terminou praticamente sozinho. Como assim, pastor? Quando ele é expulso de Sodoma, a sua mulher no meio do caminho desobedecendo uma ordem direta de Deus, ela olha para trás, a Bíblia diz que ela se transforma em uma estátua de sal, não podendo mais se movimentar. Ali agora, Ló, ele está sozinho, ele está sem família. A Bíblia diz que ele perde a sua riqueza, perde o seu dinheiro, perde o seu poder, perde o seu status. A Bíblia diz que ele vai morar em cavernas com duas filhas. Dentro dessa caverna, ele entra em um estágio tão terrível, que as duas filhas vão ter um incesto com ele, gerando dois filhos, os moabitas e os amonitas. Esses dois filhos vão ser terríveis, porque esses filhos das filhas de Ló, eles agora vão se tornar inimigos do povo de Deus.
pessoas que não respeitavam a ordem divina, sempre ia confrontar as coisas que eram dos céus, sempre eles estavam em perversidade. A pergunta é: por que os dois que andavam juntos tinham o mesmo Deus? Um teve um fim tão maravilhoso e o outro teve um fim tão trágico. Por que um teve um fim tão abençoado e o outro teve um fim tão terrível? E nós não vamos escapar do fim. A pergunta que se faz é: como nós vamos chegar no fim? A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Deus está dizendo: eu não quero saber só do momento, eu quero saber como você está disposto a terminar. Entenda que para terminar bem, eu tenho que tomar decisões hoje assertivas, para que o meu futuro não seja comprometido. Fala com o seu vizinho se você precisa terminar bem. Agora a pergunta é: por que os dois terminaram tão diferentes? Por que os dois tendo o mesmo Deus, caminhando pelos mesmos lugares? Se fosse nos dias de hoje, frequentava a mesma igreja, mesmo louvor, mesma palavra, mesmo alimento, mas um terminou tão bem e o outro terminou tão... Aqui eu pontuei algumas coisas para a gente entender por que Abraão se difere de Ló, e por que o final da vida de Abraão foi melhor do que a vida de Ló. E eu quero que você entenda nessa manhã, que se você praticar aquilo que Abraão praticou, o seu final também será extraordinário, o seu final será abençoado. A primeira coisa que eu aprendo com o texto bíblico, que Abraão fez e que Ló não fez: primeiro, Abraão sempre seguia a direção de Deus. Fala comigo: direção de Deus. Abraão sempre se movia pela direção de Deus. Quando você vê Deus chamando ele no seu auge da idade de 75 anos, ele agora vai ser direcionado por Deus. Gênesis capítulo número 12. Hoje eu não vou ler texto para a gente ganhar tempo. Ele vai ser direcionado por Deus, guiado por Deus. Ele sempre procurava a direção de Deus para executar e fazer alguma coisa. Em contrapartida, Ló nunca buscava a direção de Deus. Ló sempre buscava o rumo que a vida lhe propunha. Porque tem pessoas que estão aqui dentro, falam que é de Deus, falam que anda com Deus, mas nunca procura a direção de Deus para nada. Tudo que faz daquilo que o rumo dá. Para onde a vida apontar, vai. Para onde a vida direcionar, vai. Quando nós vemos o capítulo 13, a Bíblia diz que ele olhou para as campinas de Sodoma e quis ir para aquele lugar. Ele não procurou uma direção de Deus, ele não procurou Deus direcionar ele, guiar ele, não. Ele simplesmente olhou e aonde ele gostou, ele foi. Direção está falando acerca daquilo que Deus tem para a nossa vida. Rumo fala daquilo que é vontade própria que você quer executar. Deus não tem pacto com a nossa vontade, Ele tem pacto com o propósito a qual Ele estabeleceu para a nossa vida e para a nossa história. Então hoje Deus está chamando algumas pessoas: você precisa da minha direção para ter uma vida estabilizada, para ter uma vida abençoada, para ter, certeza e convicção de que eu sou contigo. Mas tem tantas pessoas andando só por rumo, vivendo por rumo. Para onde a vida aponta, ele faz. Para onde a vida aponta, ele faz. Ele fecha contrato com pessoas que não era para fechar. Ele começa a se relacionar com pessoas que não era para se relacionar, porque não tem uma direção de Deus. Está vivendo diante de rumos que estão aparecendo diante dos seus olhos, daquilo que parece bom, daquilo que visivelmente parece que é especial para ele, mas isso pode comprometer todo o teu futuro e toda a tua eternidade. Enquanto Abraão tinha direção, Ló andava por rumo. Segundo, enquanto Abraão se movia em torno da promessa, a Bíblia diz que o Ló, ele se movia em torno das propostas humanas. Como você está vivendo esses dias? Debaixo da promessa de Deus ou debaixo de propostas humanas? Todos os dias Deus vai liberar promessas sobre a tua vida. Ele vai liberar uma palavra que pode se cumprir ou não, depende de mim, depende de você. Abraão, tudo que ele fazia era em torno daquilo que Deus havia prometido. Deus falou com ele: Abraão, você vai viver, você vai ter uma grande geração, você vai ter uma grande herança. Então ele não se movia para longe, distante da promessa. É bem verdade que Deus fez uma promessa em Gênesis 12, e depois Deus se silenciou com Abraão, não tocou mais no assunto da promessa. Por quê? Porque ele estava andando com Ló. Tem certas amizades que enquanto não sair do nosso caminho, Deus vai silenciar as promessas da nossa vida. Vou falar de novo, você precisa entender. Você é cheio de promessa. Deus tem tanta promessa grande para a tua vida, mas enquanto Ló não se apartar de você,
Deus não vai tocar no assunto referente à promessa. O Abraão, ele procurava andar em ambientes de promessa. Já o Ló só preocupava com propostas humanas. Um dia o próprio Abraão fez uma proposta para Ló. Olha a proposta. Eles estavam tão grandes, cresceram tantos, o gado cresceu, os pastores cresceram, que a terra ficou pequena para eles. Abraão faz uma proposta para Ló: escolhe o lugar, escolhe o ambiente que você quer ir. O lado que você for, eu vou para o lado oposto. Sabe o que Ló deveria ter feito? Falar assim: não vou sair daqui. Nós vamos conquistar mais terras. Nós vamos abrir mais a nossa tenda. Nós vamos esparramar mais os nossos limites, mas eu não vou sair de perto de você. Só que Ló não é alguém que andava debaixo de promessa, é alguém que andava debaixo de proposta. E quando ele viu a proposta que era boa, ele mirou naquilo que era bom aos seus olhos e foi, e abandonou e esqueceu tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Quando Ló parte, Deus volta e continua fazendo promessas a Abraão. Porque se você andar em torno das promessas, pode ter certeza, a qualquer momento as promessas vão começar a acontecer na tua vida e se cumprir na tua história. Terceiro, o que mais, pastor? Aonde Abraão ia e ouvia a voz de Deus, a Bíblia diz que ele erguia, levantava um altar. Você vai ver Abraão em sua vida, em sua história, erguendo altares a Deus, sacrificando ao Deus de Israel. Em contrapartida, você não vê um versículo de Ló levantando um altar para Deus. Você não vai ver um versículo, uma menção de Ló fazendo um sacrifício para Deus. A Bíblia diz que o próprio Abraão, ele estava disposto a entregar o seu filho em sacrifício vivo a Deus, mas em contrapartida Ló, ele estava disposto a entregar as duas filhas para os seus inimigos, para o diabo. Entenda isso: quem não vai para o altar pode ter certeza, para o céu não está indo, ao lado de Deus não está indo, porque quem tem promessa, quem anda com Deus, na direção de Deus, nunca abandona o altar do Senhor. Abraão, ele falou: eu posso viver tudo com o Senhor, mas eu não posso abandonar o altar, o ambiente do sacrifício. Em contrapartida, Ló, ele sempre estava distante do altar, longe do altar, não oferece sacrifício no altar. Como você está com a sua vida diária? Você está sacrificando para o seu Deus? Você tem entregado algo para o Senhor verdadeiramente? Você consegue às vezes falar: olha, eu vou erguer um altar ao Senhor nesse ambiente, nesse lugar, porque eu quero que o meu final seja um final abençoado, eu quero que o meu final seja um final de sucesso. Fala com o seu irmão: não tem como fugir do altar. E aqui para mim é o pior. O que, pastor? A Bíblia diz, e o texto que nós lemos diz que Abraão se estabeleceu em Canaã e Ló se estabeleceu em Sodoma. Canaã significa ambiente de submissão ou cidade de Deus. Abraão escolheu um lugar que ele tinha que ser submisso. Abraão escolheu um ambiente onde quem mandava não era ele, era o próprio Deus. Quando você pega a raiz da palavra, você vai ver que aquela palavra Canaã significa submissão. Aquela cidade tinha dono. O problema é que a gente quer dominar a nossa vida, governar a nossa história. Por isso estamos quebrando a cara. Por isso estamos perdendo o jogo. Por isso estamos falhando como pessoas à nossa volta. Porque eu quero fazer do meu jeito e esqueço que a cidade que é onde Deus me colocou e me plantou, Ele é o dono, Ele é o governante. E eu preciso ser submisso, me submeter à vontade do Todo-Poderoso. Enquanto você não conseguir submeter à vontade de Deus, você pode estar colocando em xeque o teu futuro. Você pode estar colocando em xeque a tua família, os teus filhos, o teu final de vida. Ao invés de alguém falar: foi um homem abençoado, foi um homem de sucesso, vão dizer: esse homem aí, ainda bem que ele foi, porque ele não faz falta nenhuma nessa terra. Eu não sei se você já foi em velórios, em ambientes que alguém chega no caixão e fala: foi tarde. Ainda bem que foi, se não fosse eu matava. Eu já fui em vários tipos de velórios, onde as pessoas chegavam, a esposa chegava diante do caixão do marido e falava assim: ainda bem que ele foi. Você está aí? Essa hora você não fala nada. E já cheguei também em ambientes que pessoas tão boas partiram, que outros chegavam e falavam assim: eu trocaria de lugar com você, para você estar aqui. Eu daria tudo para ter mais uma refeição com você. Eu daria tudo para ter mais um momento, mais um abraço, mais um tempo de intimidade com você.
A pergunta é o que nós vamos deixar quando partirmos dessa terra. Você não é eterno, querido. Enquanto está aqui, não. Aqui nós temos uma limitação. Quem vive muito hoje, 80, 90, se chegar a 100 anos, você passou da cota. E talvez você não percebeu, mas você já passou já mais da metade da sua vida. E o que lhe resta não é muito tempo mais. Mas ainda dá tempo de entrar para um ambiente de submissão e falar: agora, a partir de agora eu quero fazer a vontade de Deus. Talvez até aqui você fez a sua vontade e você viu que não deu certo. Está infeliz, não tem sucesso, não é próspero, não cresceu, não avançou. E talvez chegou a hora de você entrar e falar assim: eu quero esse ambiente de Canaã, porque é nesse ambiente que Deus vai me guiar, é nesse ambiente que Ele vai me dar direção, é nesse ambiente que eu vou erguer altar para o meu Deus, é nesse ambiente. Agora Ló, aonde ele foi? A Bíblia diz que Ló foi para Sodoma. A palavra Sodoma significa destruição, ou cidade do pecado. Fala comigo, cidade do pecado. Ele escolheu um ambiente que era autodestrutivo. Ele tomou uma escolha que era fato que a sua vida ia ser destruída, a sua família ia ser destruída. Quantas pessoas passam por essa porta, vêm para os cultos, mas quando sai, a decisão que toma são decisões destrutivas. São decisões que não erguem a sua família, não erguem o seu ministério, não erguem a sua casa, não faz ninguém ser beneficiado. O Ló olhou e falou: ali é bonito, mas aquilo que era bonito aos seus olhos era um ambiente de destruição, ia comprometer todo o teu futuro. Talvez o que você vê hoje que agrada os seus olhos, pode ser que amanhã vai destruir a sua casa, vai destruir o seu lar. Você está aqui comigo nesse lugar? Talvez o que você enxerga hoje que é agradável aos seus olhos, pode ser o que vai se tornar a maior destruição da sua família. E Deus está falando com alguém nessa manhã. O Ló olhou e falou assim: eu quero ir para Sodoma. Olha o que a Bíblia diz sobre Sodoma. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, era como. Porque o diabo sempre vai apresentar algo parecido com aquilo que Deus quer te entregar. Vou dizer de novo. O diabo sempre vai apresentar algo destrutivo, que parece com a promessa que Deus vai te entregar, só para destruir você primeiro. E assim, pegar o seu futuro e falar: eu destruí ele, eu destruí ela. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para refletirmos. O que vamos deixar nessa terra? O que vamos deixar quando nós passarmos dessa vida para outra? O que é que alguém vai falar diante do nosso caixão? O que é que alguém vai falar diante do nosso velório, no nosso enterro? Eu tenho lugares que eu vou fazer velório, que a pessoa que morreu é tão terrível, que eu não posso citar ela em nenhum momento. Ela é tão terrível que eu não posso falar nada de bom. Aí sabe o que eu faço? Só falo de Jesus. Só falo de... A pergunta é: se eu tomar a escolha certa, se eu tomar as decisões assertivas, alguém vai poder falar algo bom de mim e dizer: ele era um homem de Deus, ela era uma mulher de Deus, ele era fiel, ela era fiel. Eu vi passando por provações, mas nada paralisou, nada impediu ele de servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que vai viver o extraordinário de Deus. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que está submetendo à vontade de Deus, e o teu final será bem sucedido, o teu final será de sucesso, o teu final será de uma boa palavra dos céus a respeito da tua vida. Deus trouxe você hoje aqui para dizer: o teu comportamento hoje as pessoas não entendem, mas amanhã eles vão ver que a minha mão estava sobre a tua vida, que a minha mão estava sobre a tua história. Estou terminando. Olhe para mim. Para entender o comportamento de Ló, eu preciso ler do Gênesis 14 para frente. Hoje, para ganhar tempo, nós vamos acabar o culto no horário, para você almoçar com a sua família, com o seu pai.
Mas eu preciso pontuar algumas coisas para você que são importantíssimas. Na primeira oportunidade que Ló teve, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu debaixo da cobertura espiritual de Abraão. A primeira oportunidade que Ló teve, ele não olhou para trás e saiu debaixo da bênção de Abraão. Tem muita gente que é abençoada porque tem um Abraão por cima dele. Tem muita gente que é abençoada porque tem um Abraão por cima dela. Eles não entenderam que não é por aquilo que eles fazem, é porque Abraão está perto, Abraão está protegendo, Abraão está cobrindo. A Bíblia diz que Ló sai e não olha para trás, deixando a autoridade de Abraão. Isso é tão importante que Jesus, escuta isso aqui, Jesus ficou debaixo da autoridade de Anás e Caifás, do seu nascimento até os 30 anos de idade. Mas com 30 anos de idade, ele vai para debaixo da cobertura espiritual de João Batista. Em 30 anos você não vai ver milagres de Jesus. Em 30 anos você não vai ver Jesus operando sobrenatural. Mas em 3 anos e meio, debaixo da autoridade espiritual certa, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito desceu, e o ministério de Jesus foi impactante por onde ele passava. Existe uma bênção quando eu me submeto a autoridades espirituais. Não é para dominar a sua vida, não é para te dar direção. Não, pastor, para que serve então a autoridade espiritual? É para liberar a palavra do céu sobre a tua vida. Quem não tem um profeta para pregar, quem não tem um profeta para falar, nunca vai prosperar. Deus disse em sua palavra: crede em mim, estarás seguros, mas crede nos seus profetas e prosperarei. Entenda, eu estou aqui como a boca de Deus para você, dizendo: esse mês não é mês para você afundar, esse mês não é mês para você quebrar, esse mês é um mês especial que Deus vai liberar o céu sobre a tua vida. Só que entenda, se você não submeter a autoridade espiritual do bem, você vai ter que submeter a uma autoridade espiritual do mal. Ele sai debaixo da cobertura de Abraão e entra debaixo da cobertura de 5 reis de Sodoma, que eram perversos, terríveis, malignos. Eu quero que você entenda que não tem como andar neutro nessa terra. Não tem como andar neutro nessa terra. Eu não sou nem de Deus, não sou nem do diabo. Não tem como andar neutro. Ou você é de Deus, ou você já pertence ao mal. Eu preciso me posicionar. O Ló, ele se posicionou e falou: não quero a cobertura de Abraão. E foi debaixo da cobertura de 5 reis perversos. A Bíblia diz que quando ele entrou em Sodoma, ele e sua família, a Bíblia diz que vai estourar uma guerra. 4 reis vão lutar contra 5 reis. Redobre a atenção, eu estou terminando. 4 reis vão enfrentar 5 reis e vão vencer. Eles vão com um exército muito menor, mas tem vitória. E quando tem vitória, escute isso aqui: eles pegam Ló e levam cativo. Pegam a riqueza de Ló e levam Ló cativo. Enquanto Ló está cativo, um dos seus servos consegue fugir, escapar, e vai até Abraão. Quando vai até Abraão, Abraão está em Manré. Ele está edificando um altar para Deus. E quando ele chega lá, escuta, o homem fala assim: Ló foi preso, foi levado cativo, eles vão matar ele. E Abraão está no altar. Abraão está no altar. Entenda uma coisa: o altar não impede notícias ruins chegarem, mas eles nos dão uma convicção que Deus vai mudar a nossa história. Abraão não ficou desesperado, Abraão não descabelou, não perdeu, não, ele continuou adorando ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele levanta do altar, ele reúne 318 homens da sua casa, vai à guerra, traz Ló de volta. Escuta isso aqui. E quando traz Ló de volta, você não vai ver no texto Ló agradecendo a Abraão. Você não vai ver em momento nenhum Ló falando assim: muito obrigado, tio, porque o Senhor me tirou do cativeiro e me trouxe para a liberdade. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ló vai voltar para Sodoma. É misericórdia essa hora. Escuta, Ló vai voltar para, além de não ser grato, ele volta para um ambiente que jamais deveria ter entrado. Eu preciso que você entenda que tem pessoas que você vai ajudar. Não espere gratidão, não espere muito obrigado.
Não espere um agradecimento. Eles simplesmente vão passar pela sua vida e vão terminar a vida em outro lugar, porque eles tomaram uma decisão de viver uma vida em pecado. Eles tomaram uma decisão de viver uma vida longe de Deus. Eles tomaram uma decisão de não se comportar como homens e mulheres. Eles tomaram a decisão de não serem crentes. Vem para a igreja às vezes porque é forçado, vem para a igreja porque a família obriga, mas eles não se comportam como crente. Eles não se posicionam como cristão, e o fim deles serão perversos. Mas tem um Abraão que falou: ele pode não ser grato, ele pode não ter agradecido, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, eu vou continuar submisso ao meu Deus, eu vou continuar vivendo aquilo que é a vontade do meu Deus. Quando tudo isso acontece, e eu paro aqui, Gênesis 19, a Bíblia diz que Deus manda 2 anjos lá em Sodoma, para avisar Ló por causa de Abraão. Escuta, tem gente de pé, porque tem um Abraão que ainda está clamando a Deus por ele, porque ainda tem um Abraão clamando a Deus por ela, porque se não fosse, seriam destruídos. O Ló está lá em Sodoma, sentado na porta, está com a vida boa, regalada, fazendo o que quer, a sua vontade. Os 2 anjos chegam. Quando os 2 anjos chegam, ele percebe que são anjos de Deus. Escuta, mesmo estando em pecado, mesmo estando no erro, quando Deus envia os seus mensageiros, você consegue reconhecer. Mesmo estando distante de Deus, quando Deus envia os seus mensageiros, você ainda consegue perceber que aquilo é do céu e não da terra. A Bíblia diz que ele chega, pega esses 2 anjos, leva para dentro da sua casa, leva para dentro da sua. Era como se ele estivesse colocando o céu dentro de casa. Só que o ambiente é hostil, o ambiente de destruição. A Bíblia diz que quando os anjos entram, os homens cercam a casa. Aqueles homens começam a gritar: Ló, libera esses 2 aí, porque nós queremos agora usá-los. Queremos ter relações com eles. Escuta, era perverso o ambiente, o lugar era perverso. O Ló agora fecha a porta e vira para os anjos e fala assim: deixa que eu resolvo. Pega as suas 2 filhas e diz para aqueles homens: pode ficar com as minhas filhas, eu vou entregar elas para vocês usarem, mas não toca naquilo que Deus enviou. Preste atenção nisso aqui. Ele estava disposto a entregar a sua família para destruição, em nome de algo de Deus. Tem gente que está destruindo a família, o casamento, e falando: foi Deus que mandou. Você está aí ou não? Essa hora não tem glória, não tem aleluia. Seu ativismo religioso: não, pastor, eu jejuo todo dia, eu oro todo dia. Pois é, vive com bafo de onça, sua esposa não te beija mais. Você está aí ou não? Que isso, pastor? Não cuida mais de você, não tem relacionamento mais, está destruindo a sua família. Você não pega o seu filho, não faz um passeio com o seu filho, você não sai com a sua filha, você não consegue ter um momento de diversão dentro da sua casa. Sua casa se tornou um ambiente de destruição. Só que quando ele leva lá os 2 anjos para dentro da casa, estava levando o céu para dentro da casa. Aí a Bíblia diz que o inferno se levanta do lado de fora. Só que quando ele tenta defender, os anjos falam: você não precisa defender não, rapaz, deixa que a gente resolve isso aqui. A Bíblia diz que eles ferem aqueles homens com cegueira, ao ponto que aqueles homens que queriam a destruição não conseguem achar a porta, não conseguem achar a casa. Levanta a mão para o céu, eu quero profetizar sobre a tua vida. Enquanto os céus estiverem na tua casa, o inimigo não acha a porta para destruir. Enquanto os céus estiverem dentro do teu lar, o inimigo não vai achar a porta da destruição. Deus vai preservar, Deus vai conservar, e Deus vai dar oportunidades. Termino, ele conta para os genros não levam a sério. Fala: nós vamos sair daqui porque Deus vai destruir a cidade. Ele pega essas 2 filhas e a sua esposa e começa a sair da cidade. Deus dá uma ordem direta: não olhe para trás, não olhe. Para de olhar para ambientes que Deus já te arrancou. Para de olhar para trás, ambientes que Deus já te tirou. Aquilo não é referência mais para você. Deus tem um destino para você. Ele começa a andar, a sua mulher sente saudade, começa a olhar para, quando ela olha para trás, ela morre. Ele continua com as 2 filhas, só que Ló começou a perder tudo. Ló começou a perder? Perdeu casa, perdeu recurso,
não está mais perto do tio, perdeu a esposa, está morando dentro de uma caverna, ela se embriaga, ele tem 2 filhos que vão ser perversos ao longo da história bíblica, e o fim dele é terrível, o fim dele é, mas quando vão contar a história de Abraão, é um fim maravilhoso. Pastor, onde o senhor quer chegar aqui? Já cheguei. Como será o teu fim? Como será o teu fim? Tem gente que tem mais 10 anos de vida, tem gente que tem mais 30, tem gente que tem mais 1 ano, tem gente que talvez não tem mais 1 semana, a gente não sabe, mas vai chegar uma hora que um ponto final vai ser colocado, e as suas atitudes vão ser manifestas. Vai chegar uma hora que o ponto final vai ser colocado, e toda decisão que você tomou na terra vai definir toda a tua eternidade. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir. Você quer estar em Canaã ou quer estar em Sodoma? Você quer estar debaixo de submissão e fazer a minha vontade, ou quer estar em um ambiente de destruição, em um lugar de pecado? A escolha é só sua. Deus não vai te forçar, Deus não vai te obrigar, mas quando chegar no final, não adianta reclamar. Fique de pé. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Pai, nessa manhã eu entendo que o Senhor nos trouxe aqui para alinhar o nosso futuro, alinhar a nossa vida. Tem pessoas que entrou aqui como Abraão, decidiu estar no ambiente de submissão, decidiu colocar a sua vida em um ambiente onde o Senhor governa, o Senhor manda, o Senhor determina, o Senhor dá direção. Tem pessoas que entrou aqui que disse: eu não vou abrir mão de levantar altares ao meu Deus. Tem pessoas que entraram aqui nessa manhã e decidiram: Senhor, eu quero viver toda a promessa que o Senhor fez na minha vida. Mas há também aqueles que são como Ló nesse lugar, que não querem se submeter à autoridade, que não querem viver uma vida, meu Deus, abençoada. Eles querem só desfrutar daquilo que os olhos estão propondo. Pessoas que não têm direção, vivem para o rumo, vivem por propostas humanas. Mas nessa manhã eu te peço, toca em nossa vida, toca em nosso coração, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, e nos traz, meu Deus, ao entendimento que essa vida ela é passageira e rápida, mas existe uma eternidade ao seu lado. Essa vida ela é passageira e rápida, mas existe uma eternidade ao seu lado. E as decisões de hoje não vão atrapalhar, não vão interferir na minha vida ao teu lado. Nós não queremos ser como Ló, distante do Senhor, distante da autoridade, distante do altar, sem direção. Não, Senhor, nós queremos estar como Abraão, ser conhecidos como amigo de Deus, ser conhecido pela fé extraordinária, ser conhecido, meu Deus, por alguém que quando o Senhor vai falar, diz: eu sou o Deus de Abraão. Senhor, nós queremos ser conhecidos, meu Deus, como alguém que passou na terra e fez a diferença, como alguém que passou na terra e executou os teus mandamentos, o teu propósito, a tua vontade. Então nessa manhã, meu Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, meu Pai, tira tudo aquilo que impede, meu Deus, a tua vontade de se manifestar. Libera os céus sobre a nossa história, e quando partirmos dessa terra, todos vão saber: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem honrado, ali vai uma mulher honrada, ali vai alguém que andava na direção que Deus tinha, ali vai alguém que estava submisso à vontade do Senhor. Libera, Senhor, uma unção sobre essa igreja, para que possamos fazer aquilo que é certo, para cumprirmos, meu Pai, o teu propósito, e não vamos olhar para trás, e não vamos olhar para trás, porque nós temos um futuro ao lado do Senhor. Continue conosco, meu Pai, até a tua volta, em nome de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir a Jesus nessa manhã?
Pergunta para o seu vizinho e fala: e aí, Canaã ou Sodoma? Fala com ele: cidade de Deus ou cidade do pecado? Que Deus coloque em você esse desejo de ter uma vida reta, santa, abnegada à sua vontade. Que possamos viver tudo aquilo que os céus têm para a nossa vida. E quando partirmos desta terra, quem estiver à nossa volta vai ter orgulho e falar como foi bom conviver com Ele, como foi bom conviver com ela, como ele foi um pai exemplar, como ela foi uma mãe exemplar, como foi um marido fiel, como foi uma esposa fiel, como foi um servo de Deus, como foi um servo do Deus Altíssimo. Que essa unção recaia sobre a sua vida, que você venha ser reconhecido como Abraão no ambiente onde Deus te inseriu, e que jamais eles te confundam como Ló, que jamais você seja como Ló. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida nessa manhã, em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos ceiar nessa manhã. Eu quero ler um texto com você que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, que diz assim. Você sabe que Paulo, ele não estava na ceia. Paulo, no momento da ceia, da comunhão, ele não estava. Por isso que ele recebeu uma revelação. Ele recebeu uma. E essa revelação foi direta do Senhor. E Jesus falou com ele assim: Paulo, quando falar, fala que você recebeu direto de mim. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, e o que eu recebi eu estou te ensinando. Que o Senhor Jesus, na noite que foi, entenda isso, quando ele foi traído, ele não fez o mal. Quando ele foi traído, ele não operou segundo a terra diz, segundo aquilo que é comum acontecer. Já que me feriu, vou ferir também. Já que me apunhalou, vou apunhalar também. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele pega o pão e dá graças. Como é que se agradece por um ambiente de traição, meu irmão? Como é que você consegue agradecer por aquilo que aconteceu e você fala: eu fui traído, eu fui exposto a uma traição, e mesmo assim olhar para o céu e falar: graças te dou. Tem que estar vivendo muito em Canaã. Tem que estar vivendo muito debaixo da vontade do Pai. Ele diz: e tendo dado graças, o partir disso, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória. Jesus, ele estava partindo, e daqui a pouco alguém ia falar acerca da memória dele. Daqui a pouco alguém ia falar acerca da vida dele, das decisões que ele teve em terra. Ele falou: faz isso em memória de mim. Coma desse pão, beba desse cálice. Quando Jesus está dizendo isso, parece que o povo esqueceu que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, que não ia dar tempo de comentar o que ele fez, não ia dar tempo de falar acerca daquilo que foi feito, porque ele ressuscitou para continuar fazendo. Vou falar de novo: ele ressuscitou para continuar fazendo. Então ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento, é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que hoje estamos aqui falando de alguém que morreu sem pecado, morreu sem erro, morreu sem falha. Você não vai ver Jesus dando mau exemplo, mau testemunho. Você não vai ver Jesus agora negando ao Pai.
Você não vai ver Jesus vivendo uma vida dissoluta, desregrada, não. Você vai ver Jesus fazendo aquilo que é a vontade do Pai sobre a terra. E quando alguém olha e fala, nós estamos falando daquele que morreu, mas ele deixou uma promessa: em breve ele vai voltar para nos buscar. Em breve ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Então ele olhou e falou assim: isso, enquanto eu não venho, isso é memória de coisa boa, memória de coisa positiva, memória de alguém que viveu em Canaã, fazendo a vontade do Pai, sendo submisso ao Pai. Hoje nós não vamos lembrar daquilo que passou, que é ruim, nós vamos fazer menção daquilo que é boa, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é promessa. Talvez você entrou aqui hoje pensando em tanta coisa que passou, e o Pai está dizendo: para de olhar para trás, eu tenho um futuro maravilhoso para você, eu tenho um futuro grandioso para você. Não fique estagnado, não fique paralisado, porque eu tenho uma vida e vida em abundância. Sabe o que Deus quer fazer com você? Transformar você por inteiro. Antes de orarmos, sexta-feira eu tive uma reunião com a liderança da igreja, e eu preguei sobre árvores plantadas junto a ribeiro. Eu expliquei para quem estava aqui que a árvore, quando ela é plantada junto ao ribeiro, ela cresce, ela tem estrutura, ela promove sombra, ela dá fruto, mas tudo que ela faz não é para ela mesma, é sempre o próximo. E sabe o que é pior? Quando você alimenta o próximo, dá estrutura para o próximo, dá sombra para o próximo, quando eles vêem fruto em você, eles pegam pedra e jogam para arrancar o fruto da árvore. A árvore é ferida, e mesmo assim continua produzindo. E eu falei da diferença do crente maduro para o crente imaturo. O crente maduro é aquele que entende, é aquele que sabe, que cresceu, ele só pode depender de Deus. O imaturo é aquele que tem que cuidar dos mínimos detalhes. É aniversário dele, se ninguém der parabéns, ele não volta na igreja. Ele não vem num culto, se ninguém ligar, ele não volta no próximo. Quando eu vejo um cristão assim, é porque eu vi que ele não cresceu. Ele é uma semente que precisa ser regado, precisa alguém ficar todo dia regando. Mas você não vê ninguém regando árvore, porque a árvore cresceu. E quando Deus vê que uma árvore precisa ser regada, Ele não pega uma pessoa, Ele abre as comportas do céu e faz chuva descer sobre a tua vida. Sabe por que ninguém te liga mais, te mima mais? É porque você cresceu demais, meu filho, você está grande demais. Então o que você precisa, a terra não consegue suprir, é só o céu que pode. Então para de ficar chorando, falando: ninguém lembra de mim, eu não vim na igreja, todo mundo se esquece. Não, é porque você cresceu demais. E Deus sabe, a terra não consegue mais te alimentar, a terra não consegue mais te nutrir. Agora deixa comigo, porque eu sou o teu Deus. Eu vou mandar a chuva que você precisa, porque os frutos não vão parar. Fala para o seu vizinho: se estão tacando pedra em você, é porque você cresceu demais e está dando muito fruto. Então se prepare, que o que você precisa não vem mais da terra, agora virá direto do céu. Quem concorda com essa palavra, dê um aplauso ao nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai, nós te louvamos por essa manhã e declaramos, meu Pai, que esse vai ser um sustento para nós, andarmos, caminharmos como Abraão andou, estando em Canaã, submisso à tua vontade, ao teu querer e ao teu poder. Nós rejeitamos agora toda a vontade que Ló teve, nós rejeitamos agora todo o desejo que Ló teve. Nós declaramos que a nossa vida, o nosso fim será grandioso, será próspero. Alguém, quando abrir a boca para falar de nós, vai ter que falar o bem, vai ter que falar que os frutos são bons, que a árvore cresceu e cumprimos o teu propósito nessa terra. Nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalecimento para a igreja, vida, vida e vida em abundância. Quem pode dizer amém nessa manhã? Receba do pão, receba do cálice aí. Pode se assentar.